Fala aí, Gabriel. Tudo bom? E Caramba, aí, cara. Davi? Primeiro episódio do B2B Insiders. Falamos tanto sobre isso, demorou para sair, mas uma hora sai, né? Não tem como. Cara, esse episódio vai ser bem legal porque ele é o primeiro e então ele vai justamente tratar do contexto de mercado hoje, né? Como é que o B2B hoje, como é que o digital buying, né, acontece. Teve uma mudança aí significativa, principalmente depois da pandemia. E para quem atua hoje no B2B, seja um cargo de analista, assistente, uma pessoa que tem ali um cargo de gestão de departamento de marketing, ou mesmo até uma pessoa de vendas e um CEO, por exemplo, um founder, tem que entender como é que essa mudança aí aconteceu, acontece, e isso se desdobra, obviamente, no comportamento do usuário, né, e na jornada de compra. Então, é um pouco disso que a gente vai falar, trazendo aqui um contexto cronológico das ações e também fazendo um comparativo de como era, né, de 2010 até 2020, mais ou menos, e como é hoje, né? Uhum. Eu acho que uma coisa super interessante é pensar na motivação de por que a gente está fazendo isso, né? A gente tem visto cada vez mais e é cara, hoje no dia a dia do mercado as pessoas estão muito focadas na tática. Então, por um lado, sim, existe um pragmatismo, só que ao mesmo tempo, esse pragmatismo ele está muito à frente do que as pessoas deveriam fazer para de fato terem as respostas do que elas têm que fazer na tática. Então falta esse olhar para trás para a estratégia, mas de uma forma que essa estratégia sim também seja pragmática, para que a gente consiga ter um olhar estratégico em que como que essa estratégia faz a gente andar para frente e ter de fato uma tática que se adequa ao mercado da forma como ele está hoje. Sim, sim, não, super concordo. Na verdade, eu até falo às vezes, né? Tipo, assim, a não ser que você esteja num contexto esquizofrênico, tudo tem um motivo, as coisas acontecem por um motivo, né? Então, aqui já indo direto um pouco pro nosso assunto, né, para ser bem objetivo, eu vou falar um pouco aquela pirâmide invertida que é quase que um dado onipresente hoje, né, em todo tipo de estudo ou de conteúdo no LinkedIn, ou enfim, até em podcast mesmo do tema, que diz que 95%, né, das pessoas hoje, né, do mercado B2B, não está no momento apto de compra, né? Somente 5% está no momento apto de compra. E aí eu queria destacar o porquê disso, né? O porquê desse desequilíbrio, né? Somente 5% está no momento apto de compra. Então eu vou trazer aqui e abro para você comentar em cima. Tem 4 pontos que eu acho que são muito importantes, né? 3 é basicamente o funil de consciência, aquele funil de awareness, né, que a gente também tem no B2C, que é o não consciente do problema. Às vezes a pessoa não sabe que tem aquele problema que ela tem, né, no contexto empresarial, no B2B. Às vezes ela sabe que tem um problema, mas ela não conhece a solução, ela acha que não tem a solução. E tem o terceiro ponto, que ela sabe que tem um problema, ela sabe que tem a solução, mas ela não sabe que tem a sua solução específica se você tem um componente inovador aí dentro do mercado. Isso é compartilhado com o B2C. Porém, no B2B, que é o que faz essa pirâmide invertida ficar tão desigual, tem mais 3 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é contratos. Então, você pode, às vezes, estar vislumbrando mudar para um novo fornecedor daqui a um tempo, mas você tem um contrato vigente com o fornecedor hoje. Então, isso faz com que as coisas não andem de uma forma tão harmônica. O segundo ponto é ano fiscal, burocracias internas. Às vezes, você tem que esperar aquele determinada época do ano, que é quando o budget é liberado, para você, de fato, fazer a contratação da plataforma, do software, do fornecedor novo. E o terceiro é um respeito de momento mesmo da empresa, né? Então, às vezes, você está com um time de 7 pessoas no seu, né, na sua equipe, e você fala, putz, quando eu chegar em 10, eu vou precisar daquela plataforma. Então, por conta desses motivos que são específicos do B2B, eu digo e acredito que é o que deixa essa pirâmide invertida tão desigual. Cara, e é super interessante esse ponto, porque essa coisa do 5% e do 95%, né, da pirâmide invertida, como a maior parte das empresas acaba ignorando esse fato, elas se comunicam com possíveis compradores, com os prospects, como se todos estivessem no momento de compra, se todos estivessem preparados, ou então pensam, pô, deixa eu, assim, se a empresa já tem algum nível de sofisticação, deixa eu despertar na cabeça do meu prospect que existe um problema. Só que tenta fazer isso através da funcionalidade, através do argumento racional, sendo que, cara, esses 5% que estão ali prontos para comprar, esses são os que estão olhando para os argumentos racionais, esses que já estão olhando para a funcionalidade, esses que já estão olhando para, qual que é o preço, qual que é
o benefício dessa empresa versus essa outra empresa, do produto e da solução dessa empresa versus essa outra empresa. Então, acho que esse descolamento da realidade do prospect, qual é o momento em que o prospect está e para o que ele está olhando em relação a como as empresas buscam se comunicar com esse prospect, é o que causa essa esquizofrenia no final do dia, né? Então, eu acho que para mim, isso é a chave que as empresas que entenderem isso, que entenderem o fato e que adequarem a forma como elas criam a sua estratégia e como essa estratégia acaba virando a tática, essas vão sair na frente. Né? E essas tem algumas que já estão na frente por conta exatamente desse fato. Sim, sim. Não, exatamente. E ao mesmo tempo, mesmo até num contexto antes da pandemia, quando sempre esse 5% foi o alvo sempre foi o alvo das ações, né? Continua sendo. E você tinha um contexto que era um pouco mais de oceano azul, digamos assim. Então você ainda, né, de rebarba, pegava um pouco do 95%. O que acontece essa é a mentalidade que tem que mudar. Se você se comunica com uma pessoa que está nos 95%, e você tem um bom argumento e ela de fato considera a sua solução, ela só vai converter daqui a um tempo, ela não vai converter agora, porque ela não pode. Essa é a questão, porque ela está presa, ela está amarrada. Né? Então, por isso que pensar de forma imediatista para B2B é muito perigoso, entendeu? Porque assim, você tem que ter um conhecimento profundo do seu mercado para entender qual é o tamanho, né, daquele pool de players que estão de fato no momento apto de compra. E a gente não consegue ter isso hoje de forma assertiva. Existem alguns avanços fora do Brasil, com Intention Data, que começa a tentar fazer algum tipo de correlação para tentar entender quais são as empresas. Mas assim, você tem que estar num mercado que seja grande o suficiente para você ter esse volume de dados. Então, quando você não tem, que é o momento hoje do Brasil, assim, a gente está um pouco blindado, você tem que respeitar que talvez você esteja impactando a pessoa, você esteja fazendo bem seu trabalho, mas que talvez ela só converta num momento um pouco mais à frente, né? Sim, e acho que justamente porque ela talvez vai converter só no momento lá mais para frente, os argumentos eles deveriam ser outros, né? Eles não deveriam ser funcionalidade e preço, né? E você já falou algumas vezes, né? Já escutei você falando algumas vezes assim, escutei você falando algumas vezes que a gente está na era da tática. Né? Por que você fala sobre a era da tática? Eu fico super interessado em relação a isso, porque acho que está super conectado com isso que a gente está falando, né? Então, na verdade, a gente saiu da era da tática e entrou na era da estratégia, né? Porque como é que a gente... essa é uma coisa que até assim, eu falo, né? Tipo, a questão da esquizofrenia, ela é engraçada, porque assim, as pessoas focavam no 5% e sempre focaram no 5%. Isso não é à toa, tem uma explicação para isso. Né? Em 2010, basicamente, quando a gente começa a ter o boom do digital, né? Você começa a criar... O digital, no geral, ele era um grande oceano azul. Né? Você, pela primeira vez na história da publicidade moderna, né? Se é que haja publicidade antiga, você tem uma democratização da publicidade. Você não fica mais refém desses grandes veículos da publicidade tradicional e tem um shift de mudança de mentalidade, porque a publicidade tradicional eram grandes budgets, né, e um poder de mensuração baixíssimo. E quando você entra nessa era do digital, em 2010, basicamente, quando inicia esse processo de forma um pouco mais massiva, você começa a ter budgets que são... você pode diluir, né? Então você pode fazer várias ações ao mesmo tempo com budgets limitados e você consegue ter a atribuição, você consegue mensurar o resultado. Então você tem uma época que você tem um oceano azul, né, de 2010 a 2020, basicamente. Você tem uma época de atribuição direta. Né? Então você consegue entender que se você coloca R$1 numa campanha, fazendo um tipo de argumentação, cara, essa campanha, essa argumentação está me trazendo R$4, então eu vou investir aqui. Então criou-se, por conta disso, né, uma era de performance. Né? Então a comunicação toda ela ficou muito em cima de produtos e funcionalidades, porque a ideia era performar. Né? Você tira um pouco aquela mudança do lifestyle que você tinha na publicidade tradicional, porque você não tinha uma segmentação, você não tinha um poder de segmentação muito grande. Então você tinha que dar, de fato, entre aspas, assim, um tiro um pouco mais aberto. Né? Então você começa a ter uma era, basicamente, de táticas, e que ela aí durou até a pandemia, né? Principalmente no B2B. Mas, enfim, o que você acha sobre isso aí? Senão eu vou falar aqui, tô contando.
Cara, é um tema que se der corda a gente fica falando sobre. Mas, cara, eu acho que bom, a gente está totalmente alinhado em relação a isso e acho que o fato de a performance ter dominado tanto o cenário fez com que, acho que é uma das razões pelas quais as empresas acabam comunicando e buscando se diferenciar através de funcionalidade. Mas funcionalidade ela é importante no momento em que o decisor, no momento em que o influenciador, eles já estão olhando para a compra, né? Ela é importante para aqueles 5%. Ela ainda não é importante para os outros 95%. Por que não é importante? Né? Porque, cara, ele vai olhar assim, se ele tiver um contato com a sua marca, ele vai olhar para a sua marca e ele vai se lembrar de talvez uma coisa em relação à sua marca. Né? Se você falar que, putz, a minha solução, ela resolve o seu problema mais rápido. Cara, ele vai talvez lembrar do argumento de rapidez, mas não necessariamente é o argumento mais importante para ele ao longo de toda a cadeia. Então, você precisa deixar ele com uma mensagem, e é uma mensagem que vai se conectar à sua marca, e muito dificilmente vai ser uma mensagem funcional, porque ele no dia a dia dele não pensa em funcionalidade, no dia a dia dele ele tem outras preocupações, e essas outras preocupações são talvez muito mais emocionais, né? Como que a compra que eu vou fazer no B2B vai afetar a percepção interna de outros colaboradores dentro da empresa em relação a mim mesmo? Qual que é a credibilidade que eu vou ter se a última solução que eu comprei não deu certo e agora a próxima que eu vou comprar? Então ele precisa tem um lado emocional que está muito ligado a um dos principais objetos emocionais do B2B, que acaba sendo a confiança, que é essencial para que ele conecte a sua marca com uma coisa que de fato ele vai conseguir sentir e não necessariamente o benefício funcional que ele vai ter lá na frente. Sim, sim, com certeza. Bom, na verdade, assim, a gente tem um mercado hoje, né, justamente por conta dessa década aí de táticas, que ele está muito nivelado por conta das funcionalidades, né? Então, assim, até vamos botar, né, 2020, né, 2019, 2020, né, a funcionalidade e as técnicas elas vendiam muito, né? Por que a gente coloca essa transição sendo a Covid, né, sendo a pandemia? Porque o B2B ele teve um processo de amadurecimento tardio em relação ao B2C por conta de uma questão mais tradicional. Por serem contratos mais altos, bem mais altos, né? São contratos assim, né, comparados ao B2C, e por conta da venda ser complexa, dependendo, né, quanto maior o contrato, mais complexa a venda, por mais que você iniciasse o processo todo de educação e qualificação online, né, principalmente com o Inside Sales, que veio aí, deu uma mudada na forma que as vendas eram feitas, você ainda dependia, em muitos casos, de alguma visita física, de um aperto de mãos, alguma coisa nessa linha, né? Então, assim, o B2B ele demorou para chegar num nível de amadurecimento completo, por conta dessa ideia de, tipo assim, cara, a gente precisa, né, no final das contas, são grandes empresas que estão fazendo negócio, né? A gente tem que se conhecer, a gente tem que ver. E aí, quando chega a pandemia, né, o que já era uma realidade para muita gente, né, no mundo, também virou para o B2B. Então, tipo assim, agora a gente consegue, de fato, fechar um contrato, sei lá, de milhões, né? Ou, tipo, sei lá, centenas de milhares online. Entendeu? A gente tem que fazer isso, porque a gente não pode mais. Né? Então, o que acontece? A maturidade do mercado digital, do B2B, em 2019 até 2021, 2022, assim, atingiu uma escala muito alta, né? Foi uma escala muito alta e muito rápida. Né? E aí, o que acontece? Aquele modelo clássico de educação e qualificação que você jogava para o time de vendas, né, aquilo começa a perder performance, né? Então, tipo assim, o modelo de inside sales ele começa a dar sinais de desgaste. Ninguém mais quer falar com um especialista, ninguém mais quer ir para uma call, né? Porque qual é a ideia, né? Porque depois de 2010 para cá, né, a performance ela ficou tão focada em vendas, que o time de marketing ele começou a responder para o time de vendas, dando suporte de materiais para quebrar objeção, qualquer coisa. O pitch de vendas não começava no marketing, como deveria ser, como sempre foi. Então agora a gente tem essa mudança de volta, porque as pessoas não querem mais ser educadas e qualificadas pelo time de vendas. Eu acho que eu poderia resumir que essa é a grande mudança. Né? Hoje o usuário, né, o prospect, ele quer se educar da forma dele, na velocidade dele, e ele só quer falar com o time de vendas quando ele se sentir confortável. Ele não quer mais ser empurrado para uma call desnecessária, entre aspas, porque ele sabe que ele não está no momento apto de compra, ele sabe que existem outras opções no mercado. Sim. Não, e acho que essa mudança para o digital, tiveram várias coisas que se perderam
no B2B, né? Em que você tinha vendas diretamente em contato com o mercado, você tem um mercado em que são poucos players, tanto vendendo quanto comprando, então time de vendas, assim, dependendo do mercado de B2B, eles já conhecem todo mundo do mercado, e todo mundo do mercado conhece aquele vendedor, então já existe, digamos, esse estabelecimento de confiança entre comprador e vendedor, mesmo em que o comprador não esteja no momento de compra. E isso acontecia porque você tinha esse contato face a face, né? Eu conheço lá o fulano da empresa tal, cara, e é um puta cara, eu confio nele, eu já conheço ele há anos, então, como eu confio nele, eu confio na empresa em que ele tá, né? E então esse aspecto da confiança ele acabava sendo muito mais um para um. O amadurecimento do B2B no digital, acontece isso, assim, digamos, esse relacionamento se perde, você democratiza essa entrada de muitos players podendo oferecer soluções, e agora esses muitos players, eles precisam voltar a conseguir estabelecer essa confiança através do digital. E você não faz isso da noite para o dia, e você não faz isso com funcionalidade, né? Você precisa fazer isso através da marca, no final do dia. A sua marca precisa ser esse elo de confiança entre o comprador e o vendedor. Sim, com certeza. E a confiança, na verdade, ela entra depois de dois pilares que, assim, são fundamentais, né? Que, tipo, você tem que, obviamente, educar e qualificar, né? Para você entender que aquela pessoa conhece bem o mercado do mesmo ângulo de visão que você tem, que ela sabe muito bem aonde a sua solução ela entra na jornada lá dela, né? De certa forma. E, obviamente, que você tem que se certificar que ela é qualificada, seja por faturamento, seja por tamanho de equipe, o suficiente para que a sua solução entregue o maior valor possível. Né? Isso a gente pode até falar num outro momento, como é que a gente consegue desenvolver um pouco melhor e definir um pouco melhor o seu posicionamento, mas a ideia da educação e da qualificação, em termos gerais, ela é separar o joio do trigo. Entendeu? Você está educando e você está qualificando para você, de fato, falar só com quem você sabe que você entrega valor. E quando você fala com essa pessoa e essa pessoa olha para você, ela também está olhando para outros competidores. Porque a gente tem um mercado hoje que ele como a gente já falou aqui, nivelado por muita funcionalidade. A barreira de entrada hoje para o B2B é muito baixa. Né? Então, você tem acesso hoje à tecnologia, cada vez mais a gente está numa era no-code, né? Você tem acesso a profissionais talentosos, né? Remotamente, né? E, inclusive, acesso a capital. Se você tem uma boa gestão, um bom produto em mãos, o que não vai faltar vai ser a IVC tentando investir em você. Então, a gente tem um mercado hoje que é muito saturado em termos de funcionalidade, em termos de técnicas, né? Então, assim, mesmo que você tenha um feature, algo inovador, alguém vai te copiar em 2, 3 meses. Então, dentro desse cenário, o que faz, de fato, uma pessoa comprar, né, uma empresa ou um comprador, um decisor, decidir pela opção A ou pela opção B? Não é qual é a melhor, é aquela que ele confia mais. Né? Então, assim, eu colocaria que, né, educação mais confiança é igual a demanda. Né? Educação mais confiança mais distribuição, você tem um processo de geração de demanda que está basicamente alinhado com a ideia de você trazer, qualificar, educar e dar aquele componente de confiança que vai fazer a pessoa comprar o seu produto no final. Uhum, exatamente. Cara, uma coisa que a gente já falou sobre. Só um parênteses aqui, como a gente está na gravação, depois a gente corta isso, mas tô pensando agora como que a gente. Que acho que a gente meio que fechou um bloco agora, de certa forma, né? Como que a gente segue, para que rumo a gente vai agora. Então, a gente Pensando pode. na estrutura do episódio, tem acho que essa segunda pergunta de especialista, mas eu estou pensando quanto que isso se encaixa de fato com a prática mesmo do negócio. Eu acho que uma coisa bacana que a gente pode falar, e aí até se você quiser falar, eu acho que é super legal, é esse lance que é o item que tem lá na apresentação, que é no final, você fala assim, 90% eu não sei exatamente de onde é esse dado, mas você pode falar, pode ser que esse dado seja mais ou menos e tal. 90% das pessoas, depois da compra, elas não têm noção esse é o exemplo que eu sempre dou, e eu sei que a galera fica, tipo, maneiro. Tipo assim, eles não têm noção, eles não conseguem afirmar que a opção que eles escolheram é melhor do que a outra. Aí eu sempre uso o exemplo do Salesforce e do Pipedrive da RD. Tipo assim, cara, qual é o melhor CRM? Não sei, depende do momento, depende, né? E aí você pode falar, mas no final das contas, qual é que você vai comprar? É aquele que você vai confiar que está no momento certo. Eu acho que essa é uma informação
E assim, aí eu sempre falo, obviamente, partindo da premissa que todos são competentes, né? Então, se você for olhar lá a lista de features de todos têm lead scoring, todos eles têm tudo aquilo que você precisa. O ponto é qual que você vai escolher no final, né? Então, acho que você pode voltar, teoricamente, finalizando, porque eu acho isso um dado bacana, eu acho legal. E aí depois, a gente já está indo para 20 minutos, né? Mais aí um ou dois dias de apresentação. A gente tem essa discussãozinha também, que tá durando uns 3, mais um lá no começo, então... E a gente acha que nos 5 finais a gente pode fazer a coisa do que você faria também, né? Isso, Então, de repente, aí, mais uns 5, assim. Isso. Aí a gente vai fechar com 25, acho que tá ótimo, cara. Eu acho que tá bom, pro primeiro acho que tá bom. E é um pouco da proposta inicial, né? Exato. O negócio do 90%, pensando como que isso se encaixa com o que a gente falou até agora e com o que a gente vai e com o próximo bloco, sabe? Não, se encaixa, você pode falar grande parte, se você não quiser atestar 90%, porque eu não sei exatamente de onde eu tirei isso, não lembro, mas porque eu terminei teoricamente falando sobre confiança. Aí você vira e fala assim, cara, isso é tão verdade que assim, a grande maioria, tem pesquisas que mostram que a grande maioria das empresas, depois da compra, elas não conseguem afirmar que em termos de funcionalidade, a opção delas é melhor que ela, entendeu? Tipo, elas compraram pela confiança. Então, um exemplo, aí você pode trazer esse exemplo que as pessoas entendem, tipo assim, né, qual que é melhor, Active Campaign ou, sei lá, ConvertKit, sabe? Tipo, não sei, ambos são muito bons, né? Ambos têm faturamentos imensos e caramba. No final do dia é uma percepção, né? Se fosse uma coisa absolutamente objetiva, ninguém trocaria de solução. Sim, né? A percepção é pela confiança. É a confiança que aquela solução específica vai trazer o melhor para sua empresa. É aquela confiança que aquela, né, faz mais sentido para você naquele momento. Né? Esse é o drive que teoricamente o marketing tem que construir, né? Tipo, e obviamente o time de vendas também na argumentação. Né? Beleza. Bom, então vou voltar aqui. Cara, Davi, acho que isso que você acabou de falar é interessante porque quando você olha para compra B2B, acontece com bastante frequência depois que terminou a compra, né, uma vez que o comprador finalizou a compra, fechou o contrato e o produto começou a ser usado, nem depois do produto começar a ter sido usado, o comprador tem certeza de que ele fez a melhor decisão. E no mercado em que todas as soluções elas estão alinhadas do ponto de vista de funcionalidade, né? Assim, se você compara, por exemplo, né, no nosso caso em marketing, HubSpot com Salesforce, por exemplo, né? Cara, eu já usei os dois, cada um tem suas qualidades, mas é difícil afirmar qual é o melhor. Não dá para afirmar isso de uma maneira objetiva, né? Então, depois que você finalizou a compra, você tem vários aspectos de funcionalidade que você vai depois, enfim, depois de um tempo, ou ser fidelizado, ou talvez você até troque de fornecedor. E essa troca de fornecedor, ela acontece por conta da funcionalidade, mas antes a compra aconteceu por conta da confiança, né? Então, a confiança no final do dia é um dos pontos principais que faz com que o comprador feche o negócio, né? A funcionalidade, ela tem que existir e claro que os argumentos racionais em relação a algumas funcionalidades, por que elas são melhores para você, né? Por que o Salesforce, por exemplo, é melhor para uma empresa que tem uma quantidade grande de vendedores? Por que o HubSpot é melhor para pequenas e médias empresas? Você tem alguns argumentos, mas o fechamento no final do dia, ele está conectado com a confiança. Com certeza, com certeza. E eu acredito tanto nisso, e você bem sabe disso, né? Porque a gente se fala. A minha ideia e o meu desafio, eu acho que, né, em termos de mercado, é tentar trazer para um plano prático como você consegue construir confiança de uma maneira objetiva. E você sabe bem que a gente tem esses frameworks que a gente já conversa, a gente constrói em conjunto, inclusive depois aqui, já deixando um loop aberto aí, a gente vai compartilhar, seja numa comunidade, seja num curso, seja num grupo fechado, mas que a gente tem experimentações, né, que eu e o Gabriel a gente conversa justamente para tentar trazer para esse plano prático a construção de algo que aparentemente é intangível, que é a confiança. Mas sim, tem uma lógica por trás, uma lógica de conteúdo, uma lógica de fluxo de educação, de qualificação,
que traz essa confiança no final. Mas isso é um papo para outro dia. Como é que a gente traz isso para o campo prático? Legal. Eu acho que uma coisa que a gente está se propondo aqui nesse podcast é a gente sempre trazer para o plano prático. Então, a gente, em todos os episódios, vai trazer no final o bloco de o que você faria, né? Então, vou abrir o que você faria do primeiro episódio com o seguinte cenário. E aí a gente, Davi, pode responder sobre diferentes óticas, né? Mas o cenário é o seguinte: se você assumisse hoje o papel de líder de marketing em uma empresa B2B e em uma startup que já atingiu o Product Market Fit, porque esse ponto também é super importante, né? Se você não tem Product Market Fit, você não está, digamos, apto a levar a mensagem, está apto a fechar exatamente como vai ser a sua comunicação. Né? Depois de você atingir, aí sim você leva uma mensagem, uma comunicação fechada para o mercado. Mas supondo que essa startup já tenha Product Market Fit, qual que seria o seu plano em alto nível, pensando nos primeiros 3, depois em 6 meses e depois em 1 ano? Bom, de forma bem objetiva, a primeira coisa que eu iria fazer é tentar identificar qual que é o posicionamento de produto, né? Chegar nesse posicionamento de produto. Né? Então, a gente tem aí formas de fazer isso. Então, eu iria conversar com o time de vendas para entender exatamente quais são as motivações que levaram às últimas compras, entender um pouco dos números, trazer também o cliente final para uma conversa, para entender do ponto de vista do usuário, né, possíveis benefícios e valores que, às vezes, o time de vendas ou o time de marketing, por estar em house enviesados, não conseguem enxergar, para daí a gente conseguir identificar exatamente qual que é o valor, né? Quais são os atributos em termos de funcionalidade, qual o valor percebido pelo usuário, e a partir daí a gente chegar, de fato, na categoria, no ICP e, consequentemente, no posicionamento de produto. A partir daí, construção de conteúdo, né? Já tendo essa coleta de informações, construção de conteúdo para educar e qualificar, né? E fazendo testes e validações de mensagem por meio de mídia paga. Então, eu faria isso para chegar nesse feed de mensagem. Chegou no feed de mensagem por meio de testes rápidos ali, de textos, gráficos, alguns carrosséis. Cara, validou mensagem, validou ICP, validou mensagem, né, validou o posicionamento, aí eu começaria a fazer a escala de diversificação de formatos de conteúdo, né, para justamente começar a dominar o mercado, entender aí exatamente como é que está acontecendo isso. E, em paralelo, sempre dando uma olhada no funil de marketing, no funil de vendas, né, tendo esse olhar um pouco de growth, tentando identificar os possíveis gargalos, né, e também, claro, dando uma olhada no final ali, custo de aquisição, né, como é que está enfim, até o pós-venda, se for um caso de uma venda recorrente, né, entendendo um pouco a parte com o time de CS, se for um one-time fee, entendendo um pouco qual é o valor fornecido no pós-venda. Então, acho que seria um pouco por aí. Legal. E você, Gabriel? O que você faria? Cara, assim, eu tô alinhado com você em olhar para o posicionamento de produto, olhar para o ICP, olhar para a persona, e eu gosto do que você fala em relação nesse momento está muito conectado com vendas, porque eu acredito firmemente que num projeto, quando você está ou começando o projeto do zero, ou quando você está, digamos, assumindo um projeto novo que já está em andamento, você precisa começar a arrumar a casa do fundo para o topo de funil. Você precisa habilitar vendas a conseguir vender, né? Não adianta você começar a falar de marca, etc. A gente está aqui falando, defendendo, digamos, o trabalho de marca, mas você não pode começar por aí, porque se você começa a fazer um trabalho de marca e o time de vendas ainda não tem clareza de como eles vão levar esses atributos funcionais que foram desenhados no momento da definição do posicionamento da solução, aí a gente vai ter um descolamento entre o fundo e o topo de funil. Então, necessariamente, esse projeto ele precisa começar pelo fundo de funil. E aí vai depois para o meio e depois para o topo de funil. Né? Então, no fundo de funil, ajudando vendas a conectar as funcionalidades com a necessidade do ICP e das personas de cada ICP. Depois você vai para um plano em que você tem comunicação de marketing aí do fundo para o meio de funil, em que você tem os cases, em que você tem prova social, em que você tem coisas que estão conectadas com os argumentos funcionais, e aí depois você pode subir num nível em que você já está num plano mais alto nível de comunicação, em que você tem um value proposition ainda funcional,
E depois o último nível de topo de funil em que você começa assim aí falar de marca e aí começa a tocar nos aspectos, digamos, mais emocionais e mais sensitivos com os quais o prospect se conecta, né? Quais são os atributos importantes para o prospect ao longo do processo de compra, ao longo da jornada de compra dele, e você pegar esses atributos e conectar esses atributos com a marca. Veja que é importante aqui você pegar o que esse prospect já sente. Se é uma coisa totalmente descolada do que ele já sente quando ele está no processo de compra desse tipo de solução, você não cria essa conexão. Você precisa se apropriar, digamos, de alguma coisa que esse prospect já sente e conectar a sua marca com isso. Sim, não, essa parte da conexão por... Peraí, deixa eu botar aqui. Não, eu queria falar uma coisa, esqueci, eu ia falar uma coisa em cima do que você falou, mas eu tô com outra coisa na mente para falar. Você falou a parte da construção de marca. Ah, tá, lembrei. Não, com certeza, Gabriel. Inclusive, a lógica tem que ser, de fato, do fundo de funil para o topo, porque quando você começa a trabalhar essa comunicação com um pouco mais de nível de marca, que ela não está nessa parte da performance, né? Você tem que ter, e aí a pergunta é justamente sobre qual é a ótica de um gestor, né? Você tem que ter um pipeline que já esteja funcionando, você tem que ter receita entrando, você tem que ter vendas acontecendo, para depois você, entre aspas, né, muitas aspas, se dar ao luxo de começar a trabalhar atributos que não vão gerar resultados de forma imediata. E aqui tem um ponto que é importante, né, nessa pergunta, que eu acabei, né, falando direto, entrando na parte um pouco mais prática, tem uma definição muito clara. Assim, dependendo do tamanho de mercado e do valor, né, da LTV ou do valor anual de contrato, né, você vai ter um mercado maior, um TAM maior ou um TAM menor. A partir disso, eu acho que a definição do go-to-market muda, tá? E isso também é uma das primeiras coisas a serem vistas. Por quê? Como é que a gente traz isso no campo prático? Se você tem um cenário em que você tem contratos muito altos, né, e um tamanho de mercado menor, mas essa é a lógica, né, você pode se dar não se dar ao luxo, mas assim, estrategicamente faz mais sentido você focar em geração de demanda, porque você sabe que 1 ou 2 contratos que você fechar, eles muitas vezes vão ser responsáveis por todo o seu semestre de faturamento. Agora, quando você está trabalhando um ticket menor e um TAM maior, aí sim a performance ela faz sentido, porque naturalmente você vai ter ali no 5% um pool maior de pessoas que já vão estar no momento apto de compra. Então a lógica, né, você também vai começar a determinar quais são as ações que você faz no início baseado nisso. Né? Então, assim, não existe uma coisa que é de fato replicável para todos os cenários. Tem que ter isso é função de marketing, isso é função de gestor de marketing. Você tem que ter uma inteligência de mercado para você entender qual é a melhor forma que você se posiciona, né, dentre as possibilidades de atuação que você tem. Sim, cara, e acho que isso é um ponto interessante, né? Porque a coisa do TAM, né, o Total Addressable Market, tem acho que muita empresa que acaba talvez se assustando em como fazer isso. O que você falou, né, essa palavra inteligência de mercado é uma palavra que às vezes pode assustar, né? Pô, como que eu vou atrás de inteligência de mercado? Eu não tenho ninguém dentro de casa que faz isso. Então, minha pergunta para você é, assim, num lugar com poucos recursos, poucas pessoas, né, em que de repente o gestor de marketing, cara, é uma pessoa só, né, e ainda não montou equipe, como que essa pessoa poderia ter pelo menos um cheiro, né, que não seja um dado exato de qual é o Total Addressable Market, como que ela poderia encontrar isso? Então, eu diria que você, primeiro, você entende exatamente quais, nos clientes que você tem na base, né? Você entende basicamente qual é os atributos que você tá, que a sua marca, seu produto dá para ele, né? Qual é o valor percebido, né? Quem é esse ICP em termos gerais, né? Em qual categoria ele está inserido. Então, quando você chega nisso, você fala, cara, esse aqui é meu ICP. Por isso que é importante, porque se você tem a definição do ICP errada, toda lógica posterior ela fica falha, né, ou com possibilidade de falha. Então, quando você tem ali, né, conversando com o time de vendas e com os seus clientes para chegar no seu ICP e você entendeu, cara, esse aqui é meu ICP, aí realmente assim, os dados hoje não são desafios, né? O desafio é você entender o que você quer com esses dados. Então, hoje você tem aí o Sales Navigator, lá o LinkedIn, que você vai ter uma noção exata, né, de quantas empresas tem, você tem noção de faturamento, você tem noção de localização, tá? Você tem, sei lá, ferramentas como Impressômetro, você tem o Apollo, você tem o Lucha. Então, assim, como achar esses dados não é o problema. O problema não é o desafio, eu diria. O desafio é você entender, assim,
É esse realmente o meu ICP? Né? É esse aqui o meu nível de faturamento? Né? Quais são as características que fazem esse tipo de ICP, no caso, company, não customer, né? Company, né? De dentro do meu fit de produto. Né? Então, assim, e aí sim, você vai, né, por meio dessas pesquisas, entender qual é o teu tamanho de mercado. Tamanho de mercado abaixo de 1.000, abaixo de 100, cara, aí o account base ele faz mais sentido. Né? Quanto maior for esse tamanho de mercado, mais você consegue fazer uma comunicação um pouco mais massificada, tentando pegar correlações, padrões e atacando uma parcela de mercado. Legal. Então, na verdade, você acha que a maior parte das pessoas acaba não, de fato, mapeando o mercado, porque não é por falta de informação, não é por falta de dado, é muito mais por conta desse descolamento estratégico, né? De olhar para trás e fazer a definição de fato quem eu quero achar e para quem eu quero vender, né? Sim, não, com certeza. Cara, eu me amarro em frases de impacto. Para mim, frases de impacto não são coisas boas. E tem uma que você falou essa semana no nosso grupo do WhatsApp, que, bom, talvez eu não vá lembrar exatamente, mas eu vou reproduzir a lógica, que é a performance, né? Essa lógica da performance, ela matou a pesquisa, né? Uhum, E pesquisa ela é inteligência de mercado, né? Então, assim, uhum. a performance de 2010 para cá, ela vem matando gradativamente a inteligência de mercado. Então, o que acontece, né? A gente está aí né, a gente conseguiu pegar aí uma transição, né? A gente começou na nossa carreira ainda é num universo um pouco não 100% digitalizado como é hoje, mas a gente tem uma nova geração de profissionais que já nasceu, né, nessa era da performance, com essa ideia de tática. Então hoje a gente percebe que eles estão um pouco sem saber o que fazer, porque a inteligência que é o que está faltando hoje para você se Uhum. destacar nesse cenário que está nivelado pela tática. Né? Então, tem essa lógica por trás aí que eu acho bem interessante. Então, a performance matou a inteligência de mercado. Gabriel Barbosa, coach, bota na camisa. Não, para com isso, tô longe de ser coach. Não, coach de cotação. Coach de cotação. Boa, boa, boa. Cara, acho que sabe uma outra coisa, porque tá ligado à performance, de certa forma, que também vem matando cada vez mais a inteligência de mercado e a pesquisa da forma como era feita há um tempo atrás, né? É o growth. Porque, cara, no growth, a lógica do growth cara, vamos testar, com o teste a gente aprende e com o aprendizado a gente usa o que de fato funciona melhor, né? O que funcionou melhor nos testes. E você tem, cara, validação estatística, é um método super válido para uma série de coisas. Só que acontece com frequência, eu vejo, cara, muito, em muitas empresas e pessoas que eu converso no mercado, estabelecerem uma métrica em digital, estabelecerem uma métrica conectada, de certa forma, à performance, para validar uma hipótese, e aí na hora em que o teste acontece, pronto, aquilo virou verdade, porque esse teste ele tem validação estatística, a gente rodou o teste algumas vezes para ter certeza de que não tivemos falsos positivos, etc. Cara, então aquilo é verdade. Só que isso no final acabou matando a coisa que acontecia no passado com a pesquisa, que era, né, assim, não estou dizendo que não existe mais pesquisa, ainda existe pesquisa, mas num volume muito menor e acabou matando o elemento humano e que de novo volta para a coisa da confiança, né? O que de fato faz essa pessoa conectar a sua marca com confiança. Né? Então, eu acho que é por isso que acabou, esse elemento é uma das coisas importantes que acabou, de certa forma, matando o trabalho de marca e priorizando o trabalho de performance. Cara, acho que é isso. E, assim, até para não me alongar, porque eu acho que a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, mas quando você falou a ideia de, né, acabou matando, entre aspas, esse elemento humano, matou também uma coisa que é fundamental para o acerto no marketing, que é o erro. Você tem que errar, você tem que testar. Né? Então, quando você também tem essa mentalidade da performance, é como se você só quisesse achar o acerto. Né? É sempre a fórmula, é sempre a tática, é sempre o atalho. Né? Então, assim, criou-se também uma mentalidade de eu tenho que acertar a todo momento. E quando você não começa a acertar, o que é super comum, né? Começa a criar-se uma pressão, começa a ideia de tipo assim, eu estou fazendo uma coisa de errada, eu não sou um bom profissional, sendo que não é. Sabe? Assim, o papel do marketing, ele não, frase de impacto. O papel do marketing, ele não é criar jornadas, é entender jornadas.
né? E você tem que entender. E assim, quanto mais complicado, né, é o seu cenário, quanto mais as coisas não estão claras, mais desafiador é esse papel do marketing. Então, assim, faz parte o erro, né? E, enfim, é isso aí. Eu já encerro por hoje. Gostei. Cara, essa frase para mim encerra porque ela resume tudo, né? O papel do marketing é entender jornadas, não é criar jornadas. É maravilhoso. Davi Costa Lima, Rio de Gabriel Janeiro, Barbosa, 2023. São Paulo. Valeu, valeu. Pensei que você estava fazendo encerramento. Não, show de bola. Então, beleza, a gente já tem a camisa aí, uma camisa para cada um. Depois a gente vai colocar aí. Vamos... Já tem também a do Vitor lá do outro dia também, mas isso aí depois a gente Depois a vê gente isso aí. bate um papo com o Vitor em outro episódio. Cara, acho que, Davi, é isso. Curti muito esse papo. Vamos ter muitos outros. A gente falou... Bom, agora... encerrando, cortando o bloco, só para ver o encerramento, a gente falou sobre, no final, ter a coisa do cena dos próximos capítulos para a gente introduzir o próximo episódio, né? Uhum. E o próximo episódio seria sobre geração de demanda, né? E a gente, de repente, pode falar, assim, em 3 frases, o que a gente vai falar sobre geração de demanda no próximo episódio. De repente, a gente pode falar, próximo episódio sobre geração de demanda, e em que a gente vai definir geração de demanda, entender qual é a diferença entre geração de demanda e leads, e como fazer geração de demanda na prática. De repente. Quer que eu fale aqui então? Pode ser. Bom, galera, obrigado aí por vocês estarem com a gente. Já dando aqui, antecipando um pouco do que a gente vai falar no próximo episódio, a gente vai tentar trazer para um campo prático tudo isso que a gente conversou hoje, né? E qual é esse assunto? É geração de demanda, né? Então a gente vai definir o que é geração de demanda, a gente vai fazer um comparativo entre geração de demanda e lead gen, né? A gente vai mostrar por que a geração de demanda não é o branding, mas por que o branding está dentro da geração de demanda. E o mais importante, como aplicar de forma prática, né, a geração de demanda sem você estar num contexto aí com um budget imenso, com uma equipe imensa, trazendo um pouco para a vida real aí que a gente está vivendo aqui no dia a dia, para a gente começar a ter resultados o quanto antes. Então, fica ligado que o próximo episódio vai ser sobre geração de demanda.